Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Esses hoje detalhes da Operação Querari, o dia que caças AMX da FAB e paraquedistas do Exército Brasileiro efetivamente combateram e expulsaram guerrilheiros das Farc de dentro do território brasileiro. Se você curte as Forças Armadas e Policiais do seu país, aliste-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! Pequenas escaramuças entre o Exército Brasileiro e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia já aconteciam na região de fronteira desde a década de 80, e com um grande aumento destas ocorrências acontecendo na década de 90, sendo o maior destes confrontos armados o ocorrido em 1991, durante a famosa Operação Traíra, do governo de Fernando Collor. Quando o ex-presidente Itamar Franco assumiu o poder em 1992, ele determinou que os confrontos com as Farc fossem mantidos em sigilo e que as operações fossem pequenas, sigilosas e cirúrgicas, para não colaborar com uma suposta guerra de propaganda da guerrilha colombiana, que chegou a atrair até mesmo a jovens brasileiros de esquerda e já radicalizados, que eram cooptados pela guerrilha através da internet e viajavam vários quilômetros para se juntar aos guerrilheiros. Já quando Fernando Henrique Cardoso assumiu em 1995, ele determinou que operações com grande quantidade de tropas e meios voltariam a ser utilizadas contra este grupo armado, para servir como dissuasão a novas tentativas de invasão. Em 1999, as Farc voltaram a cruzar a fronteira com o Brasil em pequenos grupos e começaram a roubar alimentos, remédios e combustíveis da escassa população brasileira naquela área. Em Parada Boa Vista, por exemplo, levaram 2 barcos a motor e um rádio, isolando os cerca de 50 brasileiros daquele pequeno povoado de fronteira. Conforme fonte na descrição do vídeo, o Serviço de Inteligência do Exército Brasileiro, contando com informantes em diversas aldeias indígenas e pequenos povoados espalhados pela fronteira do Brasil com a Colômbia, tomou conhecimento de que a Frente 23 das Farc havia ocupado com uma força de nível companhia, que tem aproximadamente 100 combatentes, a uma pequena pista de pouso da FAB, em área muito remota do povoado brasileiro de Açaí, na região da Cabeça de Cachorro, e que esta frente das Farc contava com um número ainda maior de guerrilheiros operando na região, onde eles pretendiam fixar uma grande base para se manterem seguros contra operações das Forças Armadas da Colômbia, que evidentemente não iriam invadir o território brasileiro para persegui-los. Então, naquele final de outubro de 1999, por ordem do governo federal, foi deflagrada a Operação Querari, para expulsar as centenas de guerrilheiros colombianos do território brasileiro. A intenção das Forças Armadas brasileiras era conseguir atacar de surpresa as Farc, para que não tivessem tempo de retrair para a selva colombiana, e devido ao contingente de guerrilheiros em nível companhia que ocupavam a pista de pouso em Açaí, naquela região de selva de difícil acesso, a única maneira de realizar um ataque surpresa e com o poder de fogo necessário para combater aquela coluna guerrilheira foi o lançamento de infantaria paraquedista, e conforme fonte na descrição do vídeo, este assalto aeroterrestre noturno em operação real foi realizado na madrugada do primeiro dia da Operação Querari. Uma pequena pausa para você cumprir agora a sua missão. Fogo à vontade no like, combatente! Vários C-130 Hércules e C-115 Búfalo da FAB, decolando à noite de São Gabriel da Cachoeira, lançaram em várias passagens homens de infantaria paraquedista nas proximidades de Açaí, o que evidentemente havia sido precedido por uma infiltração secreta aérea da Companhia de Precursores Paraquedista, que captou informações da Força Diversa e identificou e balizou as 2 melhores zonas para o lançamento da tropa paraquedista. E de acordo com reportagem do famoso jornalista especializado em temas militares, Roberto Godoy, que deixo na descrição do vídeo, após o assalto aeroterrestre, houve, abre aspas, fogo pesado,
fecha aspas, entre os paraquedistas brasileiros e os guerrilheiros colombianos, que, sendo atacados de surpresa, não tiveram outra opção a não ser retrair rapidamente e fugir pela selva de volta ao lado colombiano da fronteira. Os paraquedistas do Exército Brasileiro haviam retomado a pista de pouso e decolagem da FAB. Pouco depois, as tropas paraquedistas descobriram que eles haviam ocupado aquela pista para receber por via aérea a um grande carregamento de armas. Naquela manhã, já haviam cerca de 5.000 militares do Exército Brasileiro operando na região, principalmente da Brigada de Infantaria Paraquedista do Rio de Janeiro e de tropas sediadas no próprio estado do Amazonas, mais especificamente os batalhões da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, de São Gabriel da Cachoeira e de Barcelos, da 16ª Brigada de Infantaria de Selva de Tefé e Tabatinga e do 1º Batalhão de Infantaria de Selva Aeromóvel de Manaus. Não houve sequer uma trilha, clareira ou igarapé que não tenha sido patrulhada pelas tropas do exército, mas não haviam mais sinais da presença de guerrilheiros colombianos em solo brasileiro. E paralelamente às ações das tropas do Exército Brasileiro, de acordo com o jornalista Silvio Ferraz, que estava em São Gabriel da Cachoeira, cobrindo aquela operação de guerra, vários C-130 Hércules e C-115 Búfalo da FAB haviam pousado pela manhã naquele município de fronteira, trazendo hospitais de campanha, suprimentos e até uma estação completa de radar, com estruturas metálicas e computadores que rapidamente foram montados na área para dar apoio às operações aéreas, que contavam com a participação de quase 40 aeronaves. Foi quando aconteceu um fato muito curioso. O Brasil deu uma de Estados Unidos e violou o espaço aéreo de um país soberano para caçar forças insurgentes. Esquadrões de caças bombardeiros AMX-A1 vindos da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, tendo feito um reabastecimento em voo em Goiânia, e aeronaves de ataque ao solo Cano, vindos das bases aéreas de Porto Velho, em Rondônia, e de Boa Vista, em Roraima, realizaram um pesado bombardeio dentro da área de selva colombiana. Evidente que o governo brasileiro e a FAB negaram esta informação, mas de acordo com 2 guerrilheiros sobreviventes destes bombardeios, várias bases guerrilheiras que ficavam em território colombiano foram pesadamente bombardeadas naquele dia. Um destes depoimentos foi dado muitos anos depois para o jornal Estadão, pelo próprio comandante naquela ocasião da Frente 23 das Farc, o guerrilheiro Joaquim Gomes. O link também está na descrição do vídeo. Ele diz que após retraírem da pista de pouso no povoado brasileiro de Açaí, o seu grupo de guerrilheiros empreendeu marcha para voltarem ao seu acampamento principal, localizado em região de selva de Mitu, na Colômbia. Mas segundo ele, a Força Aérea Brasileira invadiu o espaço aéreo colombiano e bombardeou diversas posições guerrilheiras, entre elas a base das Farc em Mitu, onde estava o guerrilheiro Bernardo Soto, que conseguiu sobreviver ao fugir quando ouviu o som das primeiras aeronaves se aproximando, mas ainda assim teve 70% das costas queimadas. Uma das queimaduras foi tão profunda que atingiu músculos da escápula, o que comprometeu para sempre o movimento dos seus braços. Ele conseguiu sobreviver apenas porque teve atendimento de médicos europeus voluntários de uma missão evangélica na região. Caças AMX-A1 da FAB e A-12 Super Tucano despejaram dezenas de bombas incendiárias com mais de 200 quilos sobre os acampamentos e posições das Farc, espalhadas desde a fronteira do Brasil em São Gabriel da Cachoeira até Mitu, na Colômbia, uma área com um raio de cerca de 100 quilômetros de distância. É isso aí, combatentes! E apoie o trabalho patriota do canal deixando seu like, se inscreve e ative o sino. Somente assim você não vai perder nossos próximos vídeos. Um forte abraço a todos e até a próxima missão!